Muito bem, vamos continuar nossa aula. Como o homem se rende a Cristo, né? Esse é o assunto. Como é que a pessoa entrega a sua vida a Jesus? Bem, primeiramente, Deus requer fé, né? Fé não é algo impossível, não é algo para os profetas, não é algo inalcançável. É algo que está ao seu alcance com muita tranquilidade. Está ao seu alcance. É simplesmente você crer que tudo isso é verdade. É simplesmente você acreditar que Jesus é o Senhor e Ele é o único caminho e que nós precisamos nos entregar a Ele, porque senão estaremos perdidos para sempre. É essa fé. Note que no quadro de conversões, né, que nós vimos agora há pouco, o homem se rende primeiro pela fé, não é isso? Então veja bem, o primeiro passo é acreditar. Se não tiver fé, nada vai ser feito, né? Nada será feito. Se a pessoa não acreditar, ela não vai fazer nada, não vai dar nenhum passo, né? Então fé é o primeiro passo. Se a pessoa não faz nada, é porque ela não teve fé, ela não acreditou. Então, Deus preferiu levar o homem a entregar-se por meio de um apelo de amor e graça, e não pela força. Deus quer que a pessoa venha livremente, de livre e espontânea vontade. Deus teria todo o poder para levar todos para dentro de onde Ele quisesse, mas não. Ele quer que a pessoa venha pelo seu próprio amor, pela sua própria crença, pelo seu próprio desejo. Então, não é pela força, de forma que ele pudesse render-se em estado de fé, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce, né? Que nele cresce, tivesse a vida eterna. Então, incapaz de salvar-se pelas suas próprias obras, né? O fato de você ser uma pessoa boa, ser bom, fazer caridade, ajudar os outros, viver direitinho, é bacana, isso agrada a Deus, né? Mas isso não garante a salvação. A Bíblia é muito clara nisso, né? Ninguém vai ser salvo por ser bom, até porque ninguém consegue ser bom 100%. Uma coisa ruim que você fez, pronto, já manchou você, já foi. Então, o homem precisa confiar em alguém. Só Deus pode resolver esse problema. E é Jesus, o nosso supremo e único Salvador, né? Efésios, capítulo 2. Vamos ler essa passagem de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vai dizer: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, cuidado para não confundir essa passagem. Somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não é a fé que não vem da gente, a fé vem da gente. É a graça. A graça vem de Deus, né? Mas a fé tem que ser a sua fé, né? E não é de obras, para que ninguém se glorie. Tito, essa passagem de Tito, ela vai dizer também a mesma coisa, né? Que não é por meio de obras. No capítulo 3, versículos 5 a 7, ele diz: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, como disse já no início, olha, não de obras. Então não é por meio de obras. Agora, claro, uma vez entregue a vida a Deus, a nossa vida tem que ser justificada por boas obras. Então, nós vamos fazer boas obras, não é para receber a salvação. Nós vamos fazer boas obras porque recebemos a salvação. A nossa gratidão a Deus vai ser tão grande que nós vamos querer fazer o bem a todos. Então, vamos estudar aqui sobre a fonte da fé. Para você ter fé, você tem que ir à fonte certa. Então, com o propósito de inspirar fé no homem, Deus se revelou, né? A nossa fé não é algo assim no escuro, né? Não é uma coisa assim sem direção. Nós temos todas as evidências para ter essa fé. Então Deus fez um trabalho para nos deixar aqui a certeza de que tudo que Ele diz na sua palavra é verdade. Deus se revelou na pessoa do seu Filho, Jesus, cheio de graça e verdade, João 1,14. Como homem, Jesus viveu entre os homens, né? Filipenses capítulo 2,
versículo 6 e 8. Né? Eu vou ler aqui para você, Filipenses capítulo 2, 6 e 8 vai dizer sobre Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então veja que Jesus assumiu a forma de homem. Então, sentindo todas as nossas tentações e dificuldades, né? Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo, só teve um ponto: ele não pecou. Homens ouviram sua voz, tocaram nele, né? O apóstolo João, ele dá esse testemunho de que eles estiveram com Jesus, eles viram Jesus, eles conversaram com Jesus, eles tocaram em Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3, ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês, para que vocês igualmente tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, eles foram testemunhas. Eles foram testemunhas de todas essas coisas. Por meio de escrituras inspiradas, testemunhas registraram a vida de Jesus, seus milagres e ensinamentos, para que pudéssemos conhecê-lo e crer nele. Temos João, capítulo 20, versículo 31. Vamos ver o que diz João. João no capítulo 20, versículo 31. Vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhas vida em seu nome. Então, foram escritos para que tivéssemos fé em Jesus. E 2 Timóteo 3, 16 e 17, um texto bastante conhecido, eu acho que você já lembra dessa passagem, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a exortação. Então, a palavra de Deus na Bíblia representa então hoje uma fonte de fé, né? Romanos capítulo 10, versículo 17 também vai tocar nesse ponto. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, né? Então, a Bíblia é uma fonte de fé. Quando nós lemos a Bíblia, vemos o que Jesus fez, o que ele falou, os seus milagres, e a evidência de que tudo isso aconteceu e foi registrado, e todos leram e sabiam que aquilo era verdade. Então, isso é para nós uma fonte de fé, para que você acredite que tudo isso é verdade, que Jesus é o caminho, que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos nos entregar a Jesus. Vamos estudar mais sobre fé, né? Vamos ver a fé que salva. Então, vamos ver a fé que salva, né? Isso porque existe muitos tipos de fé, e tem fé que as pessoas dizem: eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, mas é uma fé que não opera nada. Então, vamos ver esses tipos de fé. A Bíblia fala sobre vários tipos de fé. Por exemplo, a Bíblia vai falar de uma fé fraca. Romanos capítulo 14 vai dizer: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então existem pessoas que ainda precisam de ajuda, são fracos na fé. Jesus falou de pessoas que tinham fé pequena, né? Muitas vezes ele falou para os apóstolos que eles estavam com pouca fé, né? Então temos aqui o texto de Mateus capítulo 6, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 6, versículo 30, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Então, Jesus diz para eles que eles estavam ainda com pequena fé.
E tem até a fé que é morta. Já pensou? Uma fé morta? Pois a Bíblia fala de uma fé morta. Isso está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, né? Pronto, Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a fé que não opera nada é uma fé morta. E Tiago vai dizer que até os demônios creem. Já pensou? Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, o que o profeta aqui quer dizer é que só a fé, sem fazer nada, isso é uma fé morta, não leva a lugar algum. Não é essa fé que eu e você temos que ter. Qual é então a fé que salva? O dicionário da língua grega afirma que a palavra fé significa basicamente crença ou convicção de que alguma coisa seja verdade. Nesse sentido, a fé que salva deve envolver crença ou convicção na existência de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a nossa fé deve envolver primeiramente crença em Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, e em Jesus como Filho único, unigênito de Deus. João 3,16 diz que Ele enviou Jesus para que todo aquele nele crê não pereça, né? Então tem que crer em Jesus como único caminho, único Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou, né? Paulo, escrevendo para os Coríntios, na sua primeira carta, 1 Coríntios capítulo 15, por sinal, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo que só trata da ressurreição de Jesus. Ele diz aqui no versículo 3 e 4: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é isso? Veja aí. Morreu e foi ressuscitado segundo as Escrituras. Paulo está dando testemunho. Então temos que crer que Jesus morreu e temos que crer que Jesus ressuscitou. Então, sem a certeza dessas verdades, ninguém vai se entregar a Jesus, né? Jesus disse: Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. Se você não crê quem Jesus é, que Ele é Deus encarnado, que fez essa obra maravilhosa aqui na terra para nos dar salvação, se você não acreditar nisso, você vai morrer. Cada pessoa, todo mundo vai morrer em seus pecados. Então, a fé que salva, entretanto, vai além da simples crença, na verdade. Não é só crer, eu acredito, pronto. Não. Ela precisa da confiança em Cristo sem qualquer dúvida ou temor. Tiago, capítulo 1, versículo 6, vai dizer, deixa eu abrir aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para um lado, né, impelida e agitada pelo vento. Então a fé tem que ser uma absoluta certeza, sem duvidar, né, sem nenhuma sombra de dúvidas. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus falando, né, naquele momento para os apóstolos. Então, essa fé também precisa manifestar-se pela obediência à vontade de Deus. Então, aqui está o ponto principal. Se você crê, tem que ser se essa fé for verdadeira, ela vai levar à obediência, porque nós estamos crendo em um Deus que está dizendo: venha a mim para não morrer. Então, essa fé tem que ser uma fé que leva a pessoa a ir até Deus, né, e obedecer, e fazer aquilo que Deus diz que é para se fazer, para ser feito, para estar com Ele. Então, de fato, concluímos que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Somente a fé que atua pelo amor pode salvar. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Vamos ver aqui, Gálatas
capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Jesus está citando aqui as obras dos judeus, né? O fato deles serem circuncidados, né? Serem, né, marcados assim como um povo exclusivo de Deus. Jesus está dizendo, não, a fé que atua pelo amor, isso sim, é que tem e passa a ter grande valor. E o próprio livro de Tiago, como nós lemos, né? Tiago capítulo 2, versículo 24, que também fala do valor da fé. Falou agora que a fé, se não tiver obras, é morta, não é isso? Então Tiago também vai falar sobre a fé verdadeira. Capítulo 2, versículo 24. Ele vai dizer: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então não é somente a fé, mas é uma fé que atua pelas obras. Então a fé que salva, a fé salvadora, envolve então crença na verdade, confiança completa e obediência a todas as exigências de Cristo para obter a salvação. Mateus, muito importante essa passagem, Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus falando em Mateus capítulo 7, versículo 21. Quais são as outras condições para a salvação? Então, você tem condições de ter essa fé.